aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre a definição de diferenciabilidade para funções de duas variáveis reais e vou falar também sobre plano tangente, tá? A definição de diferenciabilidade ela diz pra gente o seguinte, ó, seja um f de A contido em R2 para R, né, uma função qualquer, esse A é um conjunto aberto e x0, y0 pertencente ao conjunto A. Dizemos que f é diferenciável em x0, y0 se e somente se existirem A e B números reais tais que o limite de R de HK dividido pela norma de HK quando HK tender ao ponto 0, 0 for igual a 0. Tá? Onde R de HK é definido da seguinte forma, essa função R de HK é f aplicado em x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos a vezes h, menos b vezes k. E a norma de HK é a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Uma coisa que cabe destacar aqui, que eu botei até como importante, é que a gente pode demonstrar que o valor de A é a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, e o valor de B é a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Então, quando eu for utilizar essa fórmula aqui, eu tenho que substituir o valor de A e o valor de B por essas derivadas parciais. Tá? Uma observação aqui que às vezes, né, tem autores de livro e professores que utilizam, né, ao invés de escrever R de HK, ele escreve E de HK. Tá? Isso aqui é a função também conhecida como função erro. Tudo bem? Outro detalhe é que esse valor de A, por exemplo, às vezes não é usada essa notação, mas sim essa, derivada d-ROM de f, d-ROM de x no ponto x0, y0. E para B, a mesma coisa, d-ROM de f, d-ROM de y no ponto x0, y0. Beleza? Então essa daqui é a definição de diferenciabilidade. Uma coisa que eu vou observar aqui, tá, é que eu vou trabalhar nesse vídeo no sentido não de explorar os detalhes teóricos da definição de diferenciabilidade, tá? Porque tem esses detalhes. Na verdade, o que eu quero fazer é mostrar para você nesse vídeo como você utiliza, né, essa definição para poder mostrar que uma função é diferenciável num dado ponto x0, y0. Então agora eu vou falar sobre plano tangente. Então, pessoal, a definição de plano tangente ela vai dizer para a gente o seguinte, ó. Seja f de diferenciável no ponto x0, y0, o plano definido pela equação z igual a f de x0, y0, mais derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, multiplicando x menos x0, mais derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, multiplicando y menos y0, é chamado de plano tangente ao gráfico de f no ponto P de coordenadas x0, y0, f de x0, y0. Beleza? Então é assim que a gente define a equação do plano tangente. Geometricamente, quando você acha essa equação do plano tangente, você está achando uma coisa desse tipo aqui, tá? Você tem aqui, né, o eixo Z, eixo X, eixo Y. E aqui você vai ter o gráfico de uma função f. Então, o gráfico da f. Tá? O gráfico de uma função f que vai de R2, né, ou de A contido em R2 para R, é uma coisa desse tipo aqui, é uma superfície. Beleza? Aí você tem lá o ponto de coordenadas, né, x0, y0. Então você vai ter isso aqui. Aqui você tem no eixo Z f de x0, y0. Aqui você está com o ponto P. O que você vai estar determinando quando você utilizar essa fórmula é nada mais, nada menos do que a equação desse plano, né, que está tangenciando aqui a superfície no ponto P. Tá? Então você tem aqui o plano, vou chamar esse plano de π. Beleza? A ideia é parecida com a do cálculo 1. Né? No cálculo 1 a gente tinha lá uma curva, e aí tinha um ponto da curva, a gente queria determinar a reta tangente à curva, né, naquele ponto. Então a ideia é muito parecida, só que aqui como a gente está, né, no R3, a gente está determinando o plano tangente à superfície num ponto de coordenadas x0, y0, f de x0, y0. Beleza? Então para poder exemplificar essas duas definições, eu trouxe aqui um exercício já que vai trabalhar as duas ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos a esse exercício. Então pessoal, o exercício que eu trouxe para poder compartilhar com vocês, né, é esse exercício aqui. Ele caiu numa prova presencial lá do curso de Matemática e Engenharia do CEDERJ, tá, da disciplina de Cálculo 3, no primeiro semestre de 2020. Considere a função g de R2 para R definida por g de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado para cada xy pertencente ao R2. Letra A.
Calcule as derivadas parciais de g em cada x, y pertencente ao R2. Essa letra A é bem tranquila. Letra B. Utilizando a definição de diferenciabilidade, prove que f é diferenciável em um zero. E na letra C, ele pede para você determinar a equação do plano tangente ao gráfico de g no ponto P de coordenadas 1, 0, g de 1, 0. Beleza? Então vamos utilizar essas duas definições para poder resolver esse exercício. Vamos lá. Então, pessoal, para poder resolver esse item A, a gente procede da seguinte forma. A gente escreve aqui, né, solução, e escreve para cada xy pertencente ao R2, temos derivada parcial de g em relação a x no ponto xy. É a derivada parcial de g em relação a x da função x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu tenho a derivada de uma soma. É a soma das derivadas. Então, eu tenho aqui derivada parcial de g em relação a x, de x ao quadrado. Derivada parcial de g em relação a x de y ao quadrado. Derivando x ao quadrado em relação a x, eu tenho 2x. Derivando y ao quadrado em relação a x, eu tenho 0. Por quê? Y tem que ser olhado como constante, porque eu estou derivando em relação a x. Então, a resposta aqui é 2x, beleza? Derivada parcial de g em relação a y no ponto xy. É a derivada parcial de g em relação a y de quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai ser igual a derivada parcial de g em relação a y da função x quadrado mais derivada parcial de g em relação a y de y ao quadrado, tá? Derivada parcial de g em relação a y de x ao quadrado vai dar zero, porque x tem que ser olhado como constante. E a derivada parcial de g de y ao quadrado em relação a y é 2y. Então a resposta aqui é 2y, beleza? Se você quisesse pular daqui direto para lá, acho que ele até aceita, né? Porque esse exercício é bem trivial, é bem tranquilo de fazer. Então o item A é somente isso. No item B ele pedia para a gente utilizar a definição de diferenciabilidade para provar que a função é diferenciável no ponto de coordenadas 1, 0. Então como que você procede aqui para escrever essa prova, né? Essa demonstração? Primeira coisa, você vai dizer assim, para cada HK pertencente ao R2, definimos. Você vai definir a função erro, ou R de HK, tá certo? Então, quem é essa função? Fazendo a adaptação necessária, porque lá no teorema eu tenho F, aqui eu tenho G, né? Então, eu vou escrever G aplicado em x0 mais H, y0 mais K, menos G de x0, y0, menos A. No caso aqui eu não vou nem colocar o A, eu vou colocar logo a derivada parcial de g em relação a x no ponto x0, y0, que é o A vezes H, menos derivada parcial de g em relação a y no ponto x0, y0 de quem? Vezes K, ok? O meu ponto x0, y0 é dado no enunciado, é o ponto de coordenadas 1, 0. Então tem que substituir x0 por 1, y0 por 0. Então daqui eu tenho R de HK vai ser igual a G de 1 mais H, 0 mais K que vai dar K, menos G de 1, 0, menos derivada parcial de G em relação a X no ponto 1, 0 vezes H, menos derivada parcial de G em relação a Y no ponto 1, 0 vezes K, beleza? Agora é só substituir. Então a minha R de HK vai ser quem? Aqui a função G de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então tem que substituir x por quem? Por 1 mais h, eu vou ficar com 1 mais h ao quadrado, e y substituo por k, fica k ao quadrado. Menos, aqui eu tenho, mesma coisa, g de 1, 0 vai ficar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Menos, derivada parcial de g em relação a x eu tenho aqui que é 2x. Tá? Então vou ter que substituir, né? X por 1. Então vai ficar aqui 2 vezes 1 vezes h, tá certo? Menos a derivada parcial de g em relação a y no ponto 1, 0. Isso aqui é só substituir aqui, né? X igual a 1, y igual a 0. Então eu vou ficar com quem? 2 vezes 0 vezes k. Ok? R de HK vai ser igual a quem? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, produto notável,
mais k ao quadrado, menos, isso aqui vai dar 1, menos 2 vezes 1 vezes h, menos 2h, menos 2 vezes 0 vezes k, que vai dar 0. Eu posso cortar esse 2h com esse 2h, esse 1 com esse 1, então eu concluo que R de HK é igual a quem? H ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Eu ainda tenho o seguinte, além disso, eu sei o seguinte, né, da definição, que o módulo de HK, ou melhor, a norma do vetor HK é a raiz de H ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Então o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que calcular o limite de R de HK dividido pela norma de HK quando HK tender a 0, 0. Então vamos ao cálculo desse limite. Então, pessoal, continuando, né, a resolução do item B, a gente tem que calcular o seguinte, ó, temos que calcular limite quando HK tende ao ponto 0, 0 de quem? De R de HK dividido pela norma do vetor HK, tá? Então, ó, daí, o que a gente tem? Esse limite vai ficar como? Limite quando HK tende ao ponto 0, 0 de quem? Quem é R de HK? É H ao quadrado mais K ao quadrado. A gente acabou de mostrar isso. E isso daqui eu sei que é raiz de H ao quadrado mais K ao quadrado. Tá? Esse limite aqui geralmente cai no limite que eu tenho que às vezes usar o teorema do anulamento. Nesse caso aqui, se você usar, até funciona. Você quebra isso aqui em duas parcelas e calcula os limites separadamente. Funciona usando o teorema do anulamento. É até um bom exercício tentar fazer assim. Mas aqui nesse caso tem um jeito mais rápido. E esse jeito é multiplicar, né, o numerador e o denominador por raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então eu vou fazer isso. Raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado dividido por raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então com isso daí eu tenho aqui limite quando hk tende ao ponto 0, 0 de quem? Vai ficar h ao quadrado mais k ao quadrado vezes a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Dividido por quem? Isso daqui vai ficar raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Beleza? Isso aqui é o limite quando hk tende ao ponto 0, 0 de quem? De h ao quadrado mais k ao quadrado vezes a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Aqui eu posso cortar esse 2 com essa raiz porque ficaria módulo de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Então, para poder adiantar o passo, eu já corto logo direto. Ficaria módulo, né? E aí h ao quadrado mais k ao quadrado é positivo. Quando eu tirar do módulo, fica só isso aqui. H ao quadrado mais k ao quadrado. Então, eu posso cortar, né, esses dois caras aqui. Ó. Cortando esse cara e esse, eu tenho aqui limite quando hk tende ao ponto 0, 0 da raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Isso aqui vai ser a raiz de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, né? É só mandar h para 0 e k para 0. Isso aqui vai ficar a raiz de quem? De 0, que é igual a 0. Conclusão, G é diferenciável em 0. Tá? Então mostramos aí que G é diferenciável nesse ponto de coordenadas 1, 0. Tá? O limite vai para 0, a gente conclui isso. Tá? Agora a gente vai ao item C, que é calcular, né, a equação do plano tangente. Beleza? Então vamos ao item C. Então, pessoal, para poder resolver esse item C, como é que a gente deve proceder, né? A gente vem aqui e escreve o seguinte, ó, solução. Como G é diferenciável em 0, né? Vírgula. Temos, pela definição de plano tangente, que Z é igual a G aplicado em x0, y0, mais derivada parcial de G em relação a x no ponto x0, y0, vezes x menos x0, mais derivada parcial de G em relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos y0, beleza? Então Z é igual a G de x0
y0 mais derivada parcial de g em relação a x no ponto x0, y0 vezes x menos x0 mais derivada parcial de g em relação a y no ponto x0, y0 vezes y menos y0. Tá? Você vai escrevendo isso algumas vezes que você memoriza de boa. Eu já sei que o ponto x0, y0 é o ponto de coordenadas 1, 0. Então, eu vou substituir. Então, tenho isso. Substituindo. Então, vai ficar, né? Derivada parcial de g em relação a y no ponto 1, 0 vezes y menos 0. Tá certo? É só substituir x0 e y0, né? x0 por 1 e y0 por 1. Eu já sei, né, do item B, que eu fiz essa conta aqui, que o resultado disso aqui vai dar quanto? 1. Esse cara aqui também eu fiz no item B. E eu sei que a resposta é 2. Então fica 2 vezes x menos 1. Mais, esse cara aqui eu fiz a conta também no item B. Né? Derivada parcial de g em relação a y é igual a 2y. Então substituindo aqui y, né, por 0, eu tenho 0. Que multiplica y menos 0. Então z vai ser igual a 1 mais 2x, distribuindo aqui, menos 2, isso aqui zerou. Z igual a 2x menos 1. Essa é a equação do meu plano tangente, né, ao gráfico no ponto de coordenadas 1, 0 e g de 1, 0, que no caso é 1. Né? Então aqui eu posso ainda escrever, se eu quiser escrever assim, né, 2x menos z menos 1 igual a 0. Tá? E com isso daí, né, a gente conclui a solução do exercício, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se você gostou, dá um like aí pra gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você também quiser compartilhar para poder ajudar o canal, agradeço muito, tá bom? Divulga aí, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, né? Porque eu acho que vale a pena e pode ajudar muitas pessoas aí, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida assim poderosamente. Valeu? É isso aí.